chatzinho que a gente tem aqui na lateral. Beleza? Então vamos lá, eu já entendi que tem uma galera aí bem variada. Eu sei que tem gente da educação física, fisioterapia. Eu acho que a grande massa são desses dois grupos, né? Nós, de certa forma, trabalhamos em comum em algumas ações, atendimentos particulares, e que necessidades especiais precisam ser tomadas, né, logicamente. Eu vou projetar aqui, vocês me falem se está tudo certinho. Projetando, galera? Todo mundo vendo a apresentação? Falem, por favor, que agora eu acho que eu não consigo ver o chat. Tranquilo, Alberto, tá para ver sim. Tranquilo, tá. Obrigado. Bom, gente, vamos lá então. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sei que algumas pessoas já me conhecem, outras não. Quem é da educação física, quem transitou aqui pelas universidades de Goiânia, pelo menos nos últimos 3 anos, é bem provável que já me conheça. Eu sou o professor Alberto, trabalho dentro de 3 universidades, basicamente, Goiânia e Anápolis, Unip, Unicamps, FAC Unicamps, né? E hoje eu atuo como professor do mestrado e doutorado lá da Univangélica também, tá? Além disso, logicamente, eu estou dentro do CEAF já faz um tempinho, ministrando aulas, e a gente está com a nossa pós-graduação de musculação e condicionamento físico já indo firme e forte, tá? Todo mundo, a gente espera, na verdade, nesse momento, que acabe logo esse período de quarentena para que a vida volte ao normal, mas a previsão ainda é bem demorada em relação a isso, e pelo menos enquanto não descobrir uma vacina ou alguma coisa palpável que nos dê um pouquinho mais de segurança. Então a gente vai transitando aos poucos, passando aos poucos por essa pandemia e, logicamente, várias implicações advêm desse fenômeno que a gente está vivendo, um fenômeno ímpar que a gente está vivendo. Hoje a nossa proposta, em especial, é falar um pouquinho sobre a biossegurança e alguns cuidados em relação ao treinamento. E logo depois de mim, a professora Carolina Cavalcante, ela vai posicionar principalmente em relação ao destreinamento e ao condicionamento físico, ao recondicionamento físico, vai ser meio que uma palestra complementada, beleza? A minha titulação hoje, eu sou doutor na área de medicina, fiz um doutorado na área de saúde mental, na própria medicina, mas apesar disso eu trabalho com educação física diretamente, além de dar aula, também ministrando treinamento em academias, a própria Bodytech, na qual eu sou contratado. Tá? Galera, adicione aí, por favor. Me adicionem, eu vou botar aqui o apontadorzinho, que aí fica mais fácil todo mundo vendo o apontador, né? Então, me adicionem lá no Instagram, qualquer coisa que vocês precisarem, artigos, fontes, enfim, independente da área, eu transito também eventualmente no curso de fisioterapia, eu provavelmente consigo ajudar, pelo menos em parte, em algo que vocês precisem. Beleza? Então, chegou o momento basicamente, da reabertura, parte do país já está nesse processo de reabertura, a gente sabe que no Sul, principalmente no Sul, foi o primeiro local em que já teve academia, shoppings abertos, e está vindo para cá. Rio de Janeiro, de onde eu sou, ele já está abrindo também, o mercado está abrindo agora, tem pouco tempo, e aí eu tenho algumas novidades para posicionar, algumas coisas que a gente pode posicionar, porque como acontecia aqui para a gente, quando tiver reabertura de academias, o mercado de trabalho de uma maneira geral, a gente vai precisar de alguns detalhes que já é interessante que a gente tenha alguns detalhes que já vem acontecendo nos outros locais, até porque para a gente não fazer errado de repente, né? Então, talvez, eu fiz um cálculo por alto aqui de 110 dias de quarentena, talvez essa tenha sido a logomarca que a gente mais viu, seja na televisão, seja
no Instagram, e a gente transitou bastante pelas redes sociais, virou uma puta ferramenta de trabalho, inclusive, para nós, ministrando treinamento, ministrando algum tipo de aulas, inclusive, e acredito muito que essa imposição dessa ferramenta de forma forçada vai nos fazer evoluir em determinados quesitos importantes, inclusive no próprio quesito educacional, beleza? Logicamente que esse stay home, esse fique em casa, ele tem algumas implicações significativas, né? Porque grande parte do nosso custo energético, vou introduzir de outra maneira. A gente sabe que grande parte da população é hoje ainda sedentária. Então, os praticantes de academia, a gente está falando aí de pouquíssimos. E eu posso colocar aí no máximo uma parcela aí de talvez de menos de 10% da população do nosso Brasil que está fazendo realmente alguma atividade física, seja em academia ou não, tá? Mas a gente sabe que essa galera que estava em academia, ela diminuiu significativamente o custo energético, e a galera que só fazia atividade laboral, só fazia o sair de casa e trabalhar, também diminuiu significativamente o custo energético. E a grande implicação que você tem diante disso é o aumento de risco derivado desse sedentarismo que está sendo imposto para a gente. E aí eu coloco em questão até a minha pessoa, né? Por mais que eu esteja treinando, estava treinado, e hoje o destreinamento, logicamente, o nível de força, ele reduziu significativamente, a composição corporal mudou significativamente. Eu não me atentei, nunca me atentei, na realidade, no quanto era significativo o custo energético que eu tinha do meu dia a dia, simplesmente de ir trabalhar, de ficar em pé, de transitar pelo meu estado, né? Enfim, esse custo energético ele é extremamente importante, tá? Então, as pessoas que já eram sedentárias, principalmente que já eram sedentárias, e que nem esse custo energético eles têm uma implicação muito grande, que é o aumento de risco de doenças cardiovasculares, o aumento de risco, inclusive, de você contrair o Covid. Então, o sistema imune, ele sofre essas alterações, da mesma forma que sofre positivamente também realizando exercício, ok? Então, essa primeira mensagem talvez seja o mais importante que eu observei ao longo dessa pandemia. O custo energético que a gente tem no dia a dia, ele é extremamente importante. Hoje eu sofro razoavelmente, por exemplo, para diminuir a minha composição corporal, diminuir os meus níveis de gordura, simplesmente porque eu não consigo, só aquela 1 horinha de atividade não é suficiente para que eu consiga alcançar um gasto calórico alto, para que eu tenha uma redução de massa corporal, uma redução do percentual de gordura. Então, essa primeira implicação, logicamente, que ela interfere no modo, ou vai interferir no modo com que a gente vai ter que observar os nossos clientes aqui para frente, o modo que a gente vai prescrever para os nossos clientes daqui para frente. Beleza, gente? Então, a gente tem visto várias lives, e as pessoas têm, de certa forma, quem já estava aderido à atividade física, ao exercício físico, de certa forma, a gente tem visto aí várias lives de profissionais tentando, de certa forma, prescrever, mas eu cheguei a fazer uma crítica no meu Instagram certa vez, porque o que a gente estava vendo era uma manifestação um tanto quanto complexa, e todo mundo observando aquela condição, aquele tipo de prescrição do treinamento, todo mundo observando e muitos praticando sem ter o arcabouço necessário para fazer aquela prática. Então, de certa forma, eu fiz uma crítica aí, respondido por algumas pessoas até, fiz uma crítica porque primeiro que a nossa prescrição do treinamento ela estava baseada em pouquíssimos elementos, ou seja, a falta de estruturação do treinamento era uma coisa visível, e segundo que, eventualmente, a complexidade desse treinamento, ele, logicamente, não tem cabimento a grande parte da população. Então, o que a gente viu foi esse cenário, as pessoas tentando até fazer de bom grado alguma coisa, mas falhando em vários aspectos. E a gente sabe que permanecer ativo é extremamente importante, a quebra do sedentarismo ao longo do dia é algo extremamente importante para todos nós, certo?
Então vamos lá, a gente sabe aí que o vírus, a gente já sabe de onde surgiu, já sabe como ocorre a contração desse vírus, já tem muitas informações, aliás, muitas informações, não, a gente já tem uma quantidade razoável de informações sobre a estrutura desse vírus, como ele age. Então, um dos sintomas que a gente observa, alguns dos sintomas que a gente observa, por exemplo, tosse, dificuldade de respirar, pressão no peito, lábios escurecidos, azulados, né? Febre. E esses são um dos sintomas clássicos da Covid. E a gente sabe também que algumas das pessoas passam por isso muito brevemente. Guarde essa informação, por favor. Algumas das pessoas passam por isso muito brevemente. Eu conheço colegas, eu conheço gente, familiares lá do Rio de Janeiro que tiveram Covid, que não sentiram também nada, que não tiveram nenhum tipo de sintoma, nem, para ser sincero, nem a febre apareceu nessas pessoas. Tá? Então a gente está lidando aí com uma população, ou vai lidar com uma população que, de certa forma, a gente não sabe muito bem como elas estão internamente. Por mais que tenha tido ali o vírus, não tenha tido nenhum efeito, será que não teve, uma primeira reflexão para a gente, será que não teve nenhum tipo de dano cardio e respiratório? Será que passou batido o vírus por ali? Enfim, a gente não tem muita noção de como isso realmente acontece. E o que a gente tem noção é que, principalmente, esse vírus, a gente não tem uma abertura direta através da pele, a não ser que você tenha algum tipo de ferida, né? Mas, principalmente, afinidade com mucosas, tecido epitelial. E isso é o que mais acontece, na verdade, quando a gente leva no contexto do exercício. Isso é uma das coisas que mais acontece ao longo do dia, isso é importante, ao longo do dia, e é o que mais acontece durante o exercício também. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas sabemos que tanto boca quanto olhos, nariz, isso tudo pode ser a área, pode ser a via de infecção. E a pele em si não, mas a gente leva a mão o tempo todo nessas regiões e logicamente, podemos infectar um ao outro. Eu trouxe várias evidências aí para vocês, algumas novas sobre exercício, sobre uso de máscara. Então, teremos aí uma quantidade razoável de evidências. Tá? Bom, talvez a gente não tenha realmente nenhum lugar seguro. A prevenção é o primeiro ponto, o isolamento social ele é um ponto extremamente importante e existe evidência científica falando sobre a questão do isolamento, mas mesmo assim a gente tem que continuar com a nossa rotina, né? A reabertura gradativa do mercado de trabalho vai fazer com que a gente mude, altere determinados comportamentos. A gente tem tentado sanitizar mais os ambientes, isso é uma coisa muito importante, que talvez a gente não tenha tanto hábito de fazer a limpeza que a gente está, por exemplo, fazendo hoje nas nossas casas, conosco mesmo, o lavar a mão, o lavar o rosto, tomar banho com mais frequência. Eu, particularmente, toda vez que eu vou à rua e retorno, eu jogo uma água no corpo para conseguir, uma água de sabão, logicamente, conseguir pelo menos diminuir a chance, até porque eu faço parte também do grupo de risco aí com um pouquinho de problemas de asma, né? Então a gente está tentando mudar e as academias de ginástica, logicamente, vão seguir a mesma conduta e os personagens que estão dando aula em parque estão seguindo, de certa forma, a mesma conduta e os outros fisioterapeutas que fazem atendimento particular provavelmente estão seguindo a mesma linha de limpeza para evitar o contágio. É uma coisa, na verdade, que a gente já deveria ter o costume, mas na prática, efetivamente, não acontece. A gente sempre deixou a desejar isso, principalmente no ambiente de academia. E daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Beleza? Então, gente, tranquilo? Certinho? Estou indo muito rápido. Por enquanto é só uma entrada sobre o panorama, o cenário geral que a gente tem e o que a gente vai ter pela frente. Já eu vou posicionar vocês. Cabe a nós construir um novo comportamento. Eu acredito muito que
eu em especial, assim como outras pessoas que eu conheço, já automaticamente já mudaram seu comportamento, e com certeza vocês e familiares também já mudaram esse comportamento, e esse comportamento, logicamente, previne, ou pelo menos ajuda a prevenir, a contrair o vírus, tá? Mas, infelizmente, a gente vê também na televisão que muitas pessoas não estão aderindo, não estão muito aí para essa condição, tá? Eu coloco claramente aí o Rio de Janeiro em questão, conheço o Rio de Janeiro muito bem, muitos anos morando lá, e lá sempre foi uma condição bem difícil. Nas áreas nobres é mais fácil, mas na periferia é sempre muito difícil de manter os padrões de higiene. Enfim. Bom, galera, o que as evidências têm nos apresentado realmente de informação palpável? Eu dividi em 3 categorias, e são 3 categorias de ciência que eu vou explicar para vocês direitinho. A ciência legítima, o que eu chamei de legítimo, é a ciência que realmente entrega uma informação relevante que vai te auxiliar tanto na prevenção quanto na conduta do que fazer, de como fazer. Ok? A ciência perversa, a gente vai ver já no próximo slide, ela tem mostrado uma face da... Eu sou pesquisador, eu trabalho como pesquisador lá na União Evangélica, eu sou pesquisador, e eu vejo uma face um pouquinho perversa do que a ciência está fazendo, muito por conta do que o Brasil propõe como negócio, a ciência como negócio. Tá? Então, a quantidade de artigos que tem surgido que não tem informações relevantes, ou então a quantidade de artigos que têm surgido que estão sendo retratados, eu não sei se vocês já observaram, provavelmente já observaram, por exemplo, os artigos que foram retratados, que a gente chama de retratados, são aqueles artigos que foram simplesmente revistos, retirados das bases de dados, porque eles possuíam condutas adversas, condutas que eram duvidosas, e isso atrapalhou muito o nosso entendimento sobre como tratar o próprio Covid, né? Esse artigo, por exemplo, do Lancet, a retratação da hidroxicloroquina como não tendo nenhum efeito. Eu até acredito que esse artigo ele não tenha sido um fake, não tenha sido uma fraude, mas como os autores, a base de dados, a central que dispôs os dados dos hospitais não quis entregá-los à revista Lancet, ele foi retratado, ele foi tirado da rede. Tá? Então a gente tem uma ciência perversa hoje que está produzindo a toque de caixa e produzindo informações que talvez não sejam muito precisas, não sejam muito boas. Mas também a gente tem a ciência infantil, que aí eu coloco muita coisa que vem surgindo da área médica, da área da educação física, sobre a questão do Covid, artigos que não trazem informações realmente relevantes sobre condutas, sobre o que fazer diante dessa pandemia. E esses artigos, eles, por exemplo, artigos que me dizem simplesmente que eu tenho que me movimentar. Pô, meu Deus do céu, eu sei que eu tenho que me movimentar. Eu sei que eu tenho que instruir o meu aluno a se movimentar, eu sei que eu tenho que manter o meu aluno fazendo qualquer tipo de atividade que seja. E esse último artigo aqui em especial, o artigo do Paige Chen, eu cheguei a escrever uma crítica e mandei para a revista. Eu não coloquei o nome da revista aqui, mas eu esqueci o nome da revista. Eu fiz uma crítica a esse artigo porque justamente ele foi um dos primeiros que saiu sobre a atividade física. E o tipo de informação que ele posicionava era aquela informação um tanto quanto banal, que não me dava muito, não era muito relevante, não ajudava muito o entendimento do que fazer realmente. Então eu julguei isso aqui, essa ciência, como uma ciência infantil, que é a ciência que as pessoas estão produzindo informação a toque de caixa para ganhar produção, para ganhar pontuação. Então, cada artigo que eu produzo, eu ganho uma pontuação dentro do meu programa de trabalho, dentro do meu... Eu não me lembro exatamente como funciona lá fora, mas aqui a gente tem uma pontuação
que é observada de 3 em 3 anos, agora de 4 em 4 anos. Então, quanto mais pontuação, tecnicamente, melhor pesquisador eu sou. Tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado só com o que vê de informação em relação ao que vem aparecendo do Covid. Tá? Nada muito relevante ainda, vacina também, a gente tem a previsão aí, mas realidade ainda não aconteceu. Beleza, gente. A gente tem uma noção, e eu vou passar para vocês, uma noção do que está acontecendo nas academias de ginástica, as que já reabriram. Aqui a gente tem aqui 4 academias que são as mais relevantes no mercado, que são as maiores redes de academia do mercado hoje. Para quem não sabe, a Biorritmo faz parte academias de luxo, né, academias nível A, e é da Smart Fit também, tá? E a Bodytech, da mesma forma, a gente vê no Brasil inteiro. E a conduta que eles estão procedendo, de certa forma, vai ser a conduta que a maioria vai acabar seguindo, a maioria vai acabar aderindo. Beleza? No Sul, a gente já está acontecendo, o start já aconteceu. No Rio de Janeiro, também no Sudeste, alguns locais do Sudeste já aconteceu. Aqui ainda falta um pouquinho para a gente ter a nossa reabertura. Beleza. As providências estão sendo tomadas, muitas coisas aí que vocês já têm visto, provavelmente, em rede social. Na televisão não passa muito, mas em rede social, que o distanciamento, o escalonamento entre ergômetros, entre equipamentos, isso é uma coisa que está acontecendo realmente. Na China, apareceu algumas imagens da China, as pessoas fazendo atividade dentro de como se fosse uma gaiola de vidro, né? Para evitar que você tenha a soltura de partículas durante a atividade física, mas isso parece que não vai ser empregado aqui no Brasil. Bom, o distanciamento entre as pessoas, a gente sabe, e vai ser considerado, inclusive, para as aulas dentro das academias. Em relação aos flamenguistas, eu não sei o porquê desse distanciamento, mas imagino que possa ser alguma coisa relacionada a algum problema entre os flamenguistas, né? Enfim. 1,5 metro de distância é o que está sendo considerado para as nossas... de distância entre as nossas pessoas, entre os professores, equipamentos. Eu trouxe um videozinho para vocês aqui, se eu conseguir abrir. Só um segundo, gente. Vamos tentar de outro jeito aqui, pronto. Vamos lá, galera. Esse videozinho é de conduta, como é que está acontecendo hoje no mercado? Olá, estamos trabalhando muito para que o seu retorno à academia seja seguro e tranquilo. Para isso, nossa rotina vai ser adaptada. Cada detalhe das novas medidas está sendo feito de acordo com a orientação da OMS e do Ministério da Saúde. Vamos ter mudanças desde a entrada até os treinos. As regras podem variar de região para região, mas, em geral, respeitaremos algumas orientações. Vamos entender quais são. A frequência de clientes de grupo de risco ou com sintomas de gripe e resfriado, como febre ou tosse, não será recomendado. O limite de pessoas dentro da academia vai ser reduzido para evitar aglomerações. Antes de treinar, você vai precisar marcar um horário disponível em nosso site ou app, preferencialmente com um dia de antecedência. Levar sua própria garrafinha com água, uma toalha pessoal e deixar os cabelos presos também serão recomendações. Nossa equipe vai trabalhar usando máscaras para a própria proteção, para a sua também. Recomendamos que você leve a sua e use. Todas as informações vão estar disponíveis nas academias. Você também vai receber no seu e-mail. Não deixe de dar uma olhada para tirar suas dúvidas. Na recepção, se identifique com nome e CPF. O sistema de biometria da catraca poderá estar suspenso dependendo do decreto local. Vamos medir sua temperatura através de um termômetro digital, à distância. Se o resultado for acima de 37,8, você vai precisar voltar para casa. Lembre-se de higienizar as mãos logo que chegar e durante todo o tempo que estiver na academia. Espalhamos dispensas com álcool gel em várias áreas. A ideia é que isso vire um hábito daqui para frente. Outra regra importante vai ser o distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas. Para isso acontecer, alguns aparelhos como esteiras e bytes ficarão interditados. Além disso, estamos fazendo marcações no piso
para garantir uma distância segura nas áreas de peso livre e nas salas de coletivas. Ainda sobre os equipamentos, todos podem contribuir na higienização constante antes e depois dos treinos. Vamos ter produtos disponíveis para desinfetar os materiais. Lembre-se sempre de descartar a toalha de papel logo depois de fazer a limpeza. Além dessa nova rotina, nós já reforçamos a limpeza com o apoio de uma empresa especializada em combate a vírus nos ambientes. Essa higienização vai acontecer diariamente, em todas as horas da academia. Nosso sistema de ar-condicionado faz a troca de todo o volume de ar de acordo com a higienização, 7 vezes por hora, o que também aumenta a produção das academias. Tudo está ficando pronto para você. Bom, galera, todo mundo me escutando aí? Todo mundo certinho? Tranquilo. Beleza. Então já deu para ver claramente que a nossa rotina ela não vai voltar ao normal de maneira nenhuma. A gente está criando um novo normal, um novo cenário, uma necessidade agora voltada para a questão da limpeza, da asepsia, que há de convir. Eu trabalho há mais de 14 anos, na realidade, em ambiente de academia, e, com muita sinceridade, isso nunca foi muito a preocupação. Muitas vezes a pessoa saía suada de um ambiente para o outro, saía suada de um equipamento para o outro e não fazia higienização e secava o equipamento ali mesmo, ele mesmo secava sozinho. A gente sabe que isso é uma realidade. Então, vocês já viram que agora tudo isso vai ser um pouco mais limitado, quantidade de clientes, a limpeza vai ser uma realidade, e eu posso afirmar para vocês o que eu tenho de novidade sobre, por exemplo, as academias do Rio de Janeiro. Alguns professores têm me relatado que estão virando babás, babá justamente de aluno que não faz os cuidados adequados, nem com o equipamento, nem com a própria máscara, certo? Então a máscara é uma realidade, a gente vai posicionar ali mais à frente sobre isso, mas há de convir que não haveria de ter essa necessidade de ficar fazendo um papel de babá no meio da sala de musculação, né? Eu trouxe um segundo vídeo aqui só para vocês verem como que vai acontecer com aulas coletivas dentro de academia. Agora sim, abriu certinho. Esse vídeo aqui é muito rapidinho. Opa! Bom, você pega uma sala, por exemplo, desse tamanho que cabem 30, 40 pessoas, a limitação agora, ela vai ser, na verdade, vai ser tudo delimitado para justamente manter a distância apropriada. Então, aquelas aulas coletivas lotadas que a gente tinha, próprio bike indoor, spinning, não vão poder acontecer, pelo menos sem ter o distanciamento entre os clientes. Até porque seria um risco deixar isso acontecer, né? A gente sabe disso, sabe em relação à aglomeração. Bom, vocês já viram que essa agora vai ser a nossa conduta. Beleza, galera, vamos falar um pouquinho em relação às evidências que tem diante do treinamento especificamente, tá? É uma prática comum aqui, não sei se todo mundo é de Goiânia ou se tem gente de Brasília, mas é muito provavelmente que as condutas sejam muito semelhantes. Tá? A corrida ao ar livre, a gente sabe que os parques são extremamente chamativos para esse tipo de atividade, os personagens estão atuando direto nos parques também, eu inclusive estava fazendo também. Então essa corrida ao ar livre, de certa forma, a gente não se liga muito, mas existe evidência mostrando que é, de certa forma, perigoso em alguns aspectos. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o fluxo de vento, quando a gente tem duas pessoas, deixa eu botar aqui o marcador novamente na tela, quando a gente tem duas pessoas correndo uma atrás da outra. Então, esse fluxo de vento que é formado, ele, de certa forma, ele consegue alcançar essa segunda pessoa que está atrás. Tá? E aí a gente coloca em questão o seguinte, ó, será que as partículas, foi colocado em questão, isso aqui na verdade é um artigo que é um pré-print, né? Será que essas partículas que são expelidas, elas realmente alcançariam a pessoa que está correndo, ou de certa forma a gente vê às vezes aglomerações em alguns parques, pessoas correndo muito próxima. Então,
O que as evidências têm mostrado, o que a evidência tem mostrado é que esse distanciamento entre as pessoas, até mesmo correndo, ele tem que ser maior. As partículas permanecem um tanto de tempo, pequeno, mas um tanto de tempo suspensa. Tá? Principalmente as partículas menos pesadas permanecem suspensas. Então, o momento que você está passando ali, quer dizer que pode acontecer de você contrair de alguma forma o Covid? Sim. Sim, eu acredito muito que a chance seja pequena, mas existe a chance de acontecer isso, tá? Esse é um padrão que eu particularmente, esse é um artigo que eu gosto de mostrar, né, que foi um dos únicos sobre essa temática em relação à corrida ao ar livre, mas eu vou mostrar outras evidências também para vocês, beleza? E aí eu pergunto para vocês, qual que é a principal tendência de treinamento hoje no nosso mercado de trabalho? Vou arriscar aqui, hein? Seria o HIIT, High Intensity Interval Training, ou High Intensity Functional Training, High Intensity Circuit Training, ou Power Training. Então a gente tem aqui várias denominações diferentes para uma mesma coisa, que é basicamente treinar em alta intensidade, seja isso neuromuscular, apenas com recrutamento neuromuscular, ou simplesmente com o cardiorrespiratório, principalmente sendo a principal ferramenta envolvida. Tá? Em especial, eu vou falar principalmente aqui sobre o HIIT, que é relacionado à atividade aeróbica, e depois eu entro em questões relativas à força. Então, a gente sabe que o HIIT, só para a gente relembrar alguns detalhes, em geral o HIIT de forma aeróbia, né, numa corrida, num ciclismo, ele é feito em intensidades correspondentes a 100% para mais. Na verdade, eu colocaria aqui de 90% para mais. Tá? Abaixo disso, a gente tem os treinamentos intervalados convencionais, a gente possui os treinamentos contínuos, os endurance, também chamado de endurance, né? E qual é a implicação da gente realizar e de utilizar essas tarefas em maior intensidade? Beleza. Então, se a gente... A intensidade, basicamente, ela acompanha o aumento da elevação da intensidade, a elevação do trabalho, melhor dizendo, ela acompanha uma série de alterações fisiológicas. A gente sabe que a frequência cardíaca aumenta, a gente sabe que a ventilação aumenta, em especial em relação à ventilação, a gente sabe também que a partir de determinado ponto, e esse ponto aqui é até abaixo desse 90%, o nível ventilatório ele aumenta absurdamente. Ele aumenta de forma exponencial, desproporcional. Isso quer dizer o quê? Significa que você vai ficar mais ofegante, logicamente porque a necessidade e o requerimento de oxigênio ele também é maior, mas em contrapartida a gente expele muitas partículas derivadas disso. A ventilação aumentando, então, é um quesito que a gente tem que talvez rever em relação aos nossos treinamentos. Quanto mais intenso, maior a sudorese, a gente vai ver mais à frente, maior a sudorese, maior a resposta ventilatória e, consequentemente, a chance de você propagar isso se você tiver sem máscara, né? A gente sabe que muitos das corridas estão sendo feitas sem máscaras. Eu, particularmente, até faço sem máscara, mas eu tomo cuidado, principalmente com os horários e principalmente com a quantidade de pessoas em volta. Eu, particularmente, parei até de correr no Areião, no Vaca Brava, porque justamente a movimentação ela estava intensa. E aí é ruim para mim e é ruim para outras pessoas. Estou pensando também não só em mim, mas em outras pessoas. Beleza? Então, quanto maior a intensidade, a gente sabe que o nível ventilatório é maior, a resposta ventilatória ela é muito maior, tem que ser compensada, e o risco também ele pode aumentar derivado disso. A gente sabe também que as máscaras são obrigatórias, e assim como a gente viu lá no vídeo, os profissionais da área de educação física, os profissionais da área de fisioterapia, quando fazem o seu atendimento, têm que utilizar a máscara, e independente do tipo de máscara, né, eu vou apresentar para vocês alguns tipos diferentes de máscara, mas existem algumas implicações sobre o uso dessa máscara, não para o profissional que está ali prescrevendo, mas para
meu cliente que está recebendo aquela carga de treinamento. Eu separei alguns artigos bem interessantes aí para vocês. Bom, primeira coisa que eu posiciono em relação ao uso da máscara, logicamente não é essa máscara que está sendo mostrada aqui, né? Essa aqui eu estou até intensificando, mas o principal fenômeno que a gente vê é a restrição ao fluxo de ar. A dificuldade que algumas pessoas relatam de manter o nível respiratório, manter a ventilação com a restrição de máscara. E aí a gente tem diversas máscaras no mercado. Eu coloquei esse vídeo aqui, vamos ver se ele vai abrir. Eu coloquei esse vídeo aqui, bem interessante, para vocês visualizarem como que acontece simplesmente o ato de eu falar. Imagina tossir, espirrar. Então, a ideia de você colocar o braço na frente, a gente já viu que já foi posicionado na televisão várias vezes, inclusive, que é um ato extremamente importante para você evitar que partículas se desprendam e cheguem até outras superfícies, que chegam até outras pessoas. E aqui claramente a gente consegue ver que a máscara ela faz esse papel de bloqueio razoavelmente bem. Essa é uma máscara muito boa, até talvez diferente do que a gente está acostumado a utilizar, mas eu vou mostrar para vocês a comparação desses esquemas. Acho que ficou claro aqui para vocês, né? Então vamos lá. Deixa eu tentar passar. Bom, eu trouxe um artigo aqui para vocês que compara justamente dois modelos de máscara e algumas respostas fisiológicas que você tem derivado do uso dessa máscara. Então a gente tem uma máscara cirúrgica e uma máscara que é nomeada aqui de N95, que é uma máscara muito mais restrita. Tá? Então o que foi avaliado aqui? Frequência cardíaca, estresse térmico, sensação subjetiva de esforço. Já de cara eu passo para vocês o seguinte. Bom, percepção de a temperatura maior desconforto, maior nível de frequência cardíaca, dificuldade respiratória e o aumento na umidade, principalmente umidade e a região da face. Então, logo de cara, eu já proponho a vocês que treinar com máscara a gente vai ter, de certa forma, uma dificuldade do cliente. E reflete o que eu tenho escutado, inclusive, lá do Rio de Janeiro, em que os professores estão virando babá de aluno por conta da máscara. E aí é aquela questão, né? Quanto mais intenso é o tipo de atividade que você está prescrevendo, mais a dificuldade tem de você respirar com essa máscara, maior o esforço respiratório que você tem ali derivado do treinamento. Beleza? Então, em relação à filtração, a gente sabe que essa N95, ela tem artifícios muito semelhantes da máscara cirúrgica, porque tem múltiplas camadas aqui, que é diferente, por exemplo, da máscara de pano, que a gente está acostumado a utilizar. Eu, particularmente, só utilizo a máscara de pano, certo? Em relação à facilidade de respirar, logicamente também que a máscara de pano é um pouco mais fácil do que as outras que são mais restritas em relação à ventilação. Então, de cara aqui, a gente tem que ter cuidado com a questão da filtração que a gente tem com essa máscara de pano, porque justamente ela pode umedecer e ela pode perder a capacidade que ela tem de sustentação. E aí uma dica que foi posicionado certa vez até por um médico que estava trabalhando dentro dessa linha do Covid, utilizar um papel toalha desses de cozinha, dobrado, como se fosse uma espécie de filtro. E aí pensando simplesmente na atividade de academia, nem todo mundo vai levar várias máscaras para ficar aquela hora ali fazendo atividade na academia. Então vale você utilizar um filtrozinho dentro dessa máscara, que aí você vai trocando esse papel toalha para evitar que ela fique muito molhada. E particularmente a minha experiência mostra que ela fica realmente muito molhada, então principalmente se for em exposição em área externa, com o sol em cima, isso vai acontecer. Beleza? Então vamos lá. O grande problema da máscara em alta intensidade, a gente tem aqui excessiva intensidade e maior temperatura.
maior temperatura, maior nível de sudorese. São respostas extremamente normais. Maior sudorese, maior ineficiência dessas máscaras. E tem uma outra coisa importantíssima, né? Que o tempo todo com a máscara úmida, ela atrapalha mais ainda a respiração, porque ela vai colando no rosto. E o tempo todo a gente acaba passando, contaminando através de movimentos ao rosto, ao nariz, limpando o suor. Então, mais um motivo para a gente, de repente, segurar a onda na proposta da intensidade e tentar recondicionar de outra maneira, de forma um pouquinho mais branda. Isso é diferente, galera. Dentro de academia, logicamente, é diferente de você estar ali isolado, fazendo atividade num parque e que não tem ninguém à volta. Que ali você, de repente, consegue até não utilizar a máscara, mesmo que não sendo correto. E agora aqui em Goiânia a gente tem esse decreto de utilizar a máscara, ele está sendo obrigatório. Bom, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver ou utilizar essa chamada de mountain mask, ou training mask, tem vários nomes diferentes. Isso aqui foi utilizado como uma máscara para treinamento respiratório, como se fosse induzir uma melhora no seu condicionamento cardiorrespiratório por conta da restrição que ele vai causando aqui justamente nessas aberturas, que essa abertura tem uma membrana que ela expele facilmente o CO2, mas dificulta a entrada de oxigênio. Tá? Então, isso aqui, em tese, simularia um efeito hipóxico, e a gente sabe hoje que isso não é uma verdade, ele simplesmente limita a respiração, e isso dá para a gente tomar como base em relação aos nossos treinamentos. O que a gente tem sobre essa mountain mask e os efeitos do treinamento? Então, eu peguei aqui 2 estudos, um agudo e um crônico. Um agudo, a gente está falando aí de efeitos que estão acontecendo ali no momento, e um crônico a longo prazo, e todos eles são unânimes numa coisa. Não existe efeito fisiológico de melhora do condicionamento por conta da máscara. Não existe isso. Pelo contrário, todos eles posicionam que a dificuldade, o esforço inspiratório, ele é muito grande, gera inclusive cansaço, gera maior percepção de esforço. E aí eu até me coloco em questão, eu já usei bastante essa máscara no começo, logo que lançou, 2010, 2011, se não me engano, logo que lançou, eu usei para experimentar, achei interessante, mas abandonei. Quando começaram a sair as evidências, eu abandonei essa proposta. Então, para a gente ter uma ideia de como vai ser fazer treinamento utilizando esses recursos, essa máscara, a dificuldade ela é muito maior, muito maior. Beleza. Então, eu peguei esse estudo interessante, publicado no Journal Strength, um estudo recente, e ele coloca exatamente o seguinte: familiarização com a máscara de restrição. Qual que é o efeito que você tem com essa utilização? E é a mesma mountain mask que a gente tem aqui, tá? Só com um design um pouquinho diferente. Intolerância ao uso da máscara, principalmente em maiores intensidades, a necessidade de tempos de intervalo maior, o menor volume de treinamento. Eu tinha até pego outro artigo, eu ia colocar um gráfico aqui, mas como eles estão apontando basicamente a mesma coisa, eu preferi pontuar aqui para vocês. O volume de treino, então, é maior, e a dificuldade de respirar também é muito maior. A percepção subjetiva de esforço, no final das contas, utilizando essa máscara, que poderia muito se assemelhar com aquela N95, ela é muito maior, muito mais difícil de utilizar, e demanda, sim, a familiarização para que você consiga fazer atividade, por exemplo, uma atividade esportiva em alto nível. Em um papo que eu estava tendo informal com outro professor que é triatleta, ele me posicionou que essas máscaras de maior restrição, que filtram mais, elas são muito mais difíceis, que o desempenho caiu, e automaticamente a pessoa tem que tirar a máscara para respirar. Enfim, um último ponto aqui importante, para a gente fechar o nosso esquema, é a questão da imunidade. Então vamos lá. Quanto maior, resumindo aqui o nosso esquema, o que eu quero dizer com isso? Quanto maior o nível de sobrecarga que eu tenho, maior as chances de eu criar um efeito de supressão imune, tá?
Então, principalmente com pessoas que estão se recondicionando, a gente tem que manter os pressupostos básicos do treinamento de que uma sobrecarga talvez moderada já surtisse efeito significativo, que uma sobrecarga moderada tendendo a forte, ela já surtisse efeito significativo. O risco, na verdade, ele aumenta quanto maior a intensidade, quanto mais prolongado for também a atividade. Tá? Então, junta volume e intensidade, o risco que você tem de depressão do sistema imune, ele é muito significativo. Fica aí a dica sobre a conduta. Quem já está treinando e conseguiu se manter em alto nível, e eu conheço alguns colegas que estão se mantendo ainda em alto nível, ou pelo menos num bom nível, essas pessoas toleram muito mais exercício, tem um lastro de prática de exercício muito maior, de sobrecarga de exercício maior. Tá? Então, essas pessoas, para elas, talvez esse efeito de sobrecarga elevada não tenha um efeito perverso sobre o sistema imune. Beleza, galera? Então, todos os nossos clientes devem ser tratados como iniciantes até prova em contrário. E eu coloco isso por vários motivos. Não sabemos os efeitos do exercício no domínio severo do exercício, ou seja, essas intensidades muito altas. Será que essas pessoas vão efetivamente ter uma adaptação favorável a essas intensidades muito altas, depois de um tanto de tempo treinando de forma, talvez não deixando de treinar, mas treinando de forma muito incipiente, com volumes pequenos, com intensidades às vezes não muito condizentes com o que estava sendo feito anteriormente? Então fica aí a primeira pergunta. Não sabemos também se quem teve Covid de forma leve também teve algum tipo de dano cardiorrespiratório. Isso é muito importante. Numa apresentação que eu fiz com um médico, ele me posicionou que pode ter, mesmo em condição leve, as pessoas podem ter tido algum tipo de dano cardio e respiratório. E aí você implementa uma sobrecarga muito alta nesse sujeito e pode aumentar e elevar, logicamente, o risco. Não sabemos se o risco torna-se aumentado em quem teve Covid e não manifestou nada. Eu tenho familiares que teve e que simplesmente passaram batido, não tiveram sintoma nem de febre. Então, será que realmente não aconteceu nada no meu organismo, no meu coração, no meu pulmão? Enfim, isso são perguntas que a gente tem que observar muito bem. O recondicionamento, que vai ser posicionado posteriormente para vocês, ele é um ponto importante. E eu coloco aqui essa questão mais para uma abertura já da próxima apresentação. Então, se o aluno conseguiu se manter manter a intensidade dos treinamentos dele, de certa forma essa pessoa ela perdeu menos. Então a gente já consegue começar a alinhar um tipo de prescrição um pouquinho mais severo, um pouquinho mais difícil. Agora, se essa pessoa ela não fez nenhum tipo de treinamento ao longo dessa quarentena, ou foi muito fraco, muito um estímulo, ou estímulos muito fracos, logicamente que ela teve o efeito de destreinamento. E a gente sabe que para mais de 10 semanas esse efeito é bem significativo sobre o destreinamento, o descondicionamento físico. Recomendações finais aqui para a gente terminar. Não desconsidere os pressupostos do treinamento. Vamos lá, que pressupostos são esses? Uma sobrecarga ótima para o meu cliente é aquele compatível com o nível de condicionamento físico dele. Tá? Não queiramos ultrapassar o nível tentando prescrever algo que ele fazia anteriormente. Se o lastro de atividade que ele está fazendo hoje é pequeno. Administrem treinos com intensidades mais controladas e progridam e adaptem e façam essa adaptação com a máscara, para que a gente utilize, para que a gente vai ficar ainda mais um tempo dessa maneira, até ficar realmente imune ao vírus. Então a gente tem que familiarizar e adaptar. Então a progressão dos estímulos é algo extremamente importante. Segurem os ímpetos do cliente, até porque o cliente está ali com a composição corporal que já não está tão favorável assim, está diferente do que ele estava antes, ele vai querer voltar como? Com sangue nos olhos,
para tentar chegar rapidamente ao que ele tinha anteriormente. Tá? Inclusive o seu ímpeto na prescrição. Segura a onda, mantém os pressupostos do treinamento. Segurança e adaptação nesse primeiro momento são os elementos essenciais. Beleza? Galera, fico aí, deixo as perguntas para vocês. Me adicionem lá, qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, venham e fale comigo, qualquer tipo de artigo que vocês queiram, eu tenho eles, e a maioria desses artigos que eu tenho, que eu posicionei, eu tenho eles em PDF, e eu posso até passar para vocês. Valeu? Fala aí comigo, pessoal. Eu não sei se eu fui muito ligeiro, muito rápido no meu posicionamento, é porque a gente tem um tempo muito reduzido também, né? E eu queria ver algumas perguntas de vocês. Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Eu vou entrar aqui no chat. Nada, gente? Nadinha? Então, beleza. Galera, por favor, assistam a próxima palestra, vai ser bem legal. Eu fico aí à disposição para vocês já no próximo, fora daqui do evento, para responder o que vocês precisarem, tá bom? Suporte online aqui, a Najara já mandou o link para vocês. Por favor, acessem, copiem, colhem. Abração para vocês. Valeu!